Número Hey Jude, a épica jornada de uma das maiores canções dos Beatles. Hey Jude é, sem dúvida, uma das joias mais brilhantes no vasto tesouro musical dos Beatles. Lançada em 1968, essa balada épica não é apenas uma música, é um hino de conforto, resiliência e otimismo que transcendeu gerações, vendendo milhões de cópias e se tornando um marco na história do rock. Composta principalmente por Paul McCartney e creditada à dupla Lennon-McCartney, a canção evoluiu de uma simples mensagem de consolo para um fenômeno global. Neste texto gigante, vamos mergulhar fundo na história por trás de Hey Jude, explorando sua composição, gravação, lançamento, recepção crítica, sucesso comercial, legado cultural e uma infinidade de curiosidades e anedotas que tornam essa música inesquecível. Prepare-se para uma narrativa extensa, repleta de detalhes e histórias que revelam o gênio dos Fab Four e o contexto turbulento da época. Número é inspiração e composição, de Hey Jude a um hino universal. Tudo começou em meados de 1968, um período de turbulência para os Beatles. John Lennon estava se separando de sua esposa Cynthia, deixando para trás o filho pequeno, Julian, então com apenas 5 anos. Paul McCartney, sempre o mais sensível e empático do grupo, sentiu-se compelido a oferecer algum conforto à criança. Enquanto dirigia seu Aston Martin de Londres para Weybridge, onde Cynthia e Julian moravam, Paul começou a compor uma melodia simples e reconfortante. As palavras iniciais eram Hey Jules, Don't Make It Bad, Take a Sad Song and Make It Better, uma mensagem direta para Julian, apelidado de Jules, incentivando-o a transformar a tristeza em algo positivo. Paul recorda que a ideia surgiu naturalmente durante a viagem, pensando na dor que uma criança sente em meio a um divórcio. Ele queria dizer a Julian: Ei, cara, seu pai é um ótimo sujeito, as coisas vão se ajeitar. Mas por que Jude em vez de Jules? Paul mudou o nome porque Jude soava melhor musicalmente, mais otimista e fluido. A inspiração veio do personagem Jude Fry, do musical Oklahoma, que Paul admirava pelo som com trio Stern que evocava. Além disso, Jude evitava soar como um nome específico, tornando a letra mais universal. A melodia, por sua vez, foi influenciada pela canção Save the Last Dance for Me dos Drifters, de 1960, que Paul estava tocando no violão na época. Ele brincava com acordes repetitivos, F, C e BB, I, V e 4, que formam a base da estrutura harmônica simples, mas poderosa, da música. Há até ecos de uma peça litúrgica de John Ireland, Te Deum de 1907, no contorno melódico. À medida que a canção se desenvolvia, as letras ganharam camadas. Inicialmente focada no consolo a Julian Remember to Let Her Into Your Heart, ela evoluiu para incluir elementos românticos e We're Made to Go Out and Get Her, transformando-se em um conselho geral sobre superar tristezas e abraçar o amor. Paul gravou uma demo no piano em sua casa em Cavendish Avenue, Londres, e apresentou a música a John Lennon e Yoko Ono em 26 de julho de 1968. John adorou, especialmente a linha The Movement You Need Is On Your Shoulder, que Paul quase descartou por soar boba. John insistiu: é a melhor linha, não mude. Curiosamente, John interpretou a canção como uma mensagem subliminar para si mesmo, uma bênção de Paul para que ele seguisse em frente com Yoko, vendo linhas como Go Out and Get Her como encorajamento para deixar Cynthia. Paul, no entanto, sempre negou isso, afirmando que era sobre Julian, embora admitisse que elementos de sua própria vida, como o fim do noivado com Jane Asher, possam ter infiltrado a letra. Uma curiosidade fascinante é que Julian Lennon só descobriu que a música era para ele aos 20 anos, em 1987, durante um encontro casual com Paul em Nova York. Julian ficou emocionado, dizendo que se sentia mais próximo de Paul do que do próprio pai, que o havia criticado em entrevistas, como dizendo que Julian nasceu de uma garrafa de uísque. Julian comprou as notas de gravação originais em um leilão em 1996 por 25 libras. 000, e as letras manuscritas foram leiloadas em 2020 por $910. 000. Paul testou a canção em pubs locais,
como de Road, em 30 de junho de 1968, e até ensinou para bandas como Bonzo Dog Band e Barron Knights. Mick Jagger, ao ouvi-la, comentou que pareciam duas músicas em uma. Número a gravação, tensões, acidentes e uma orquestra rebelde. A gravação de Hey Jude ocorreu durante as sessões do álbum branco, The Beatles, 1968, um período marcado por tensões no grupo. Após a viagem à Índia para a meditação transcendental, Yoko Ono começou a frequentar o estúdio, o que irritava os outros membros. As sessões começaram em 29 de julho de 1968 no M Studios, Abbey Road, com George Martin produzindo. Foram 6 takes iniciais, mais como ensaios, com Paul no piano e vocais, John na guitarra acústica, George na elétrica e Ringo na bateria. O Take One, de 6 e 21 minutos, foi lançado na reedição de 50 anos do White Album em 2018, e o Take Two em Anthology 3 1996. No dia 30 de julho, mais 17 takes foram gravados, com uma equipe de filmagem presente para o documentário Music. Aqui surgiu uma briga famosa. George Harrison queria adicionar um riff de guitarra respondendo às linhas vocais de Paul, mas Paul vetou, dizendo que distraía. George, frustrado, sentou-se na sala de controle e não tocou mais naquele dia. A tensão era palpável, capturada no filme. Eles mudaram para o Trident Studios em 31 de julho, usando equipamento de 8 pistas. M ainda tinha 4. 4 takes foram feitos, com Ringo quase perdendo sua entrada. Ele estava no banheiro, mas voltou correndo e acertou no tempo exato, criando um momento icônico onde os tambores entram aos 50 segundos. Em 1º de agosto, Overdubs, Paul adicionou baixo e vocais principais, todos fizeram backing vocals, Ringo tamborim. Uma orquestra de 36 músicos, 10 violinos, 3 violas, 3 cellos, 2 contrabaixos, 2 flautas, 2 clarinetes, 1 clarinete baixo, 1 fagote, 1 contrafagote, 4 trompetes, 2 trompas, 4 trombones e percussão, foi contratada, arranjada por George Martin. Paul conduziu do piano para energizar, e convidou os músicos a bater palmas e cantar o refrão Nanana. Todos aceitaram, menos um que se recusou, dizendo não vim aqui para isso. Eles ganharam pagamento extra por isso. Funcionários da Apple, como Chris O'Dell e Jack Lomax, também cantaram. Uma curiosidade lendária, aos 2h58, ouve-se Fucking Hell. Paul errou uma nota no piano, e John deixou no mix de propósito. Alguns dizem que foi John reagindo a fones altos. Plantas de maconha foram colocadas no estúdio para ambiente. Mixagens ocorreram em 2 e 8 de agosto, resolvendo problemas técnicos com equalização por Jeff Emerick. A versão final tem 7 e 11 minutos, com um coda de 4 minutos repetindo o refrão 19 vezes, cheio de ad-libs de Paul, como Juju Judy e gritos à la Little Richard. Número lançamento e promoção, o início da Apple e um incidente antissemita. Hey Jude foi o primeiro single da Apple Records, lançado em 26 de agosto de 1968 no ZY30 no Reino Unido, com Revolution no lado B. John queria Revolution como A-side por sua mensagem política, mas Paul prevaleceu. Foi parte dos primeiros 4 singles da Apple, junto com Those Were the Days de Mariah King. A promoção incluiu Semana Nacional da Apple, com presentes para a Rainha Elizabeth II e o Primeiro-Ministro Harold Wilson. Uma história curiosa, Paul e Francis Schwartz pintaram Hey Jude/Revolution nas janelas da Apple Boutique em 7 a 8 de agosto. Mas Jude significa judeu em alemão, e foi confundido com grafite antissemita, como Judenhaus na era nazista. Janelas foram quebradas, e Paul, sem saber da conotação, se desculpou. O vídeo promocional, dirigido por Michael Lindsay, foi filmado em 4 de setembro no Twickenham Film Studios, com orquestra e 300 fãs cantando coda. Foi a primeira performance dos Beatles desde 1966, e marcou o retorno de Ringo após uma briga. Estreou no Frost on Sunday no Reino Unido, 8 de setembro, e Smothers Brothers no ZEL a 6 de outubro. Número recepção crítica, de elogios imediatos a um clássico eterno.
As resenhas contemporâneas foram positivas. Derek Johnson no NM chamou de belo e cativante, Chris Welch no Melody Maker elogiou o beat e vocais, mas sugeriu corte. A Time contrastou com Revolution, vendo como apelo ao amor. Rolling Stone viu como Paul incentivando John. Mais tarde, Robert Christgau chamou de canção de amor mais verdadeira de McCartney, Ian MacDonald de híbrido pop/rock com sabedoria inspirada. John a considerou uma obra-prima de Paulista Rankings, número 8 na Rolling Stone 500 Greatest Songs, 2004, número 1 como favorita dos Beatles no Reino Unido, 2015, Grammy Hall of Fame 2001. Número sucesso comercial, um fenômeno global. Topou as paradas no Reino Unido, 2 semanas, há 9 semanas no Billboard Hot 100, recorde de 1968, Austrália, 13 semanas, Canadá e mais. Vendeu 8 milhões até 1999, certificado 4x platina no ZEUA. Maior single de 1968 no mundo. Foi o single mais longo a atingir número 1 até então. Número legado, de protestos na Tchecoslováquia a shows de Paul. Influenciou codas longas em canções como de Van Morrison. Tornou-se hino em protestos tchecos de 1968. Paul a toca ao vivo desde 1980, com audiências cantando coda, tocada 633 vezes em shows conhecidos, média de 7 minutos. Apresentada na Casa Branca, 2010, Olimpíadas de 2012, Live 8, 2005, Super Bowl, 2005. É a canção dos Beatles mais referenciada na literatura, em livros de Stephen King e Toni Morrison. Paródia no Sesame Street, Hey Food. Número covers e interpretações alternativas. Wilson Pickett gravou em 1968 com Duane Allman na guitarra, número 23 no Hot 100. Elvis Presley em 1972. Katy Perry no Musicares 2012. Algumas teorias bobas, sobre heroína ajude como jus, Under Your Skin como injeção, mas Paul nega, ele experimentou uma vez por acidente, mas odiava. Número curiosidades e histórias adicionais. Paul escreveu o prefácio para uma biografia em 2013, relembrando o prazer da gravação. Em 1968, uma festa na casa de Mick Jagger foi arruinada pelo playback repetido de Hey Jude, álbum Hey Jude 1970, compilou singles, não lançado em CD. It Havens tocou no Woodstock 1969. Em The Dark Tower de Stephen King, o mundo do pistoleiro só lembra o refrão. Paul tentou mudar crédito para McCartney e Lennon. Traço Nanana pode vir de Land of a Thousand Dances de Cannibal e The Headhunters. Primeira canção dos Beatles em 8 pistas. Nominada para Grammys 1969, Record Song of the Year, mais baixada no iTunes em 2010. Paul a dedicou a John e George em tributos. Uma dançarina do vídeo promo morreu de câncer uma semana depois, filha de um associado dos Beatles. Bing Crosby fez cover crooner, trocando Nanana por Pum Pum Pum, em escolas, coros massacraram a canção. Hey Jude não é só uma música, é um testemunho do poder da empatia e da música para curar. Com sua estrutura hipnótica, coda transcendental e mensagem eterna, continua inspirando. Seja para Julian, John ou qualquer um enfrentando tristeza, ela nos lembra, take a sad song and make it better. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.